Você já imaginou que uma simples previsão de tempo poderia decidir o destino de uma guerra mundial? Pode parecer exagero, mas essa é exatamente a história por trás do novo filme Pressure, que acabou de ganhar seu primeiro trailer. E tem um detalhe impressionante nessa história real que quase ninguém conhece. Um detalhe que pode ter sido o fator que realmente salvou a invasão do dia D. Daqui a pouco eu vou te contar exatamente qual foi esse detalhe. Mas primeiro, vamos entender por que esse filme está chamando tanta atenção. Vamos lá? Olá, eu sou Fabrício, bem-vindos de volta ao canal Rocket Play. Sou um apaixonado por séries e filmes e vasculho a internet em busca dos melhores títulos e lançamentos para você. Pressure mergulha nos bastidores da chamada Operação Overlord, a invasão aliada que aconteceu em 6 de junho de 1944 e que marcou o início da libertação da Europa ocupada pela Alemanha nazista. No centro dessa história está Deweyne, o comandante supremo das forças aliadas na Europa, e que anos depois se tornaria presidente dos Estados Unidos. No filme, Deweyne é interpretado por Brendan Fraser, ator que muita gente conhece pelos clássicos de franquia como A Múmia e que recentemente voltou a ganhar destaque com papéis muito dramáticos. Mas existe outro personagem fundamental nessa história, e pouca gente conhece o nome dele. Estou falando de James Stagg, o meteorologista britânico interpretado por Andrew Scott. E é aqui que a história começa a ficar realmente fascinante. Porque o que muita gente não sabe é que o clima era um fator absolutamente decisivo para o sucesso da invasão do dia D. Os aliados precisavam de condições extremamente específicas para que aquela operação gigantesca funcionasse. O mar precisaria estar relativamente calmo para que milhares de embarcações conseguissem chegar até as praias da Normandia. Os ventos precisavam estar controlados para que os paraquedistas conseguissem saltar nos pontos corretos. E ainda existia outro problema. Era necessário ter nuvens suficientes para dificultar a visão das forças alemãs, mas ao mesmo tempo precisa haver visibilidade suficiente para que os aviões aliados realizassem bombardeios estratégicos. Get me the latest readings from every single base within 2,000 miles of Normandy. The invasion's confirmed for Monday. Oh, they won't like this. We are faced with a succession. Ou seja, uma combinação extremamente difícil de acontecer. E é aí exatamente onde entra o trabalho de James Stagg. Ele precisava analisar dados meteorológicos extremamente limitados para tentar prever uma pequena janela de tempo em que aquela invasão gigantesca poderia acontecer. Mas existia um risco enorme nesta decisão. Porque se a previsão estivesse errada, milhares de soldados poderiam morrer logo nas primeiras horas da operação. E foi justamente essa pressão que caiu sobre ele. Dr. James Stagg, here at the express request of General Eisenhower. Do we have a date yet for the invasion's out? D-Day is in 61 hours from now. This is the largest seaborne invasion. O trailer do filme já mostra que Pressure deve apostar muito mais na tensão psicológica e nas decisões estratégicas do que em grandes cenas de batalha. Grande parte da história parece acontecer dentro de salas de comando, onde The Whiter e seus oficiais discutem constantemente se devem esperar ou lançar imediatamente a invasão. Enquanto isso, James Stagg tenta convencer os generais de que o clima pode literalmente decidir o destino da guerra. E é nesse momento que The Whiter precisa tomar uma decisão que poderia mudar completamente a história. Agora, rapidamente, só para te lembrar que se você gosta de descobrir novos filmes e séries antes de todo mundo, já aproveita agora e se inscreve no canal Rocket Play. Porque aqui no canal eu sempre trago os principais lançamentos do cinema e do streaming, além de histórias e curiosidades por trás dos filmes que muita gente não conhece. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa teu like, porque isso também ajuda muito o YouTube a recomendar o vídeo para mais pessoas. Vamos voltar para o tema do vídeo.
Agora tem um detalhe impressionante nessa história real que eu não comentei no começo do vídeo. A invasão do dia D quase foi cancelada poucas horas antes de acontecer. As condições climáticas estavam extremamente instáveis e muitos oficiais acreditavam que seria impossível realizar a operação naquele momento. Mas foi justamente neste momento que James Stagg apresentou uma previsão extremamente arriscada. Ele acreditava que existia uma pequena janela de melhoria no clima. Uma janela muito curta, mas que poderia ser suficiente para lançar a invasão. Então, ele teve que tomar uma das decisões mais difíceis da guerra: confiar naquela previsão ou adiar toda a operação. Se ele estivesse errado, o resultado poderia ser um desastre histórico. Mas Dwight decidiu confiar. E foi justamente esta pequena janela climática que permitiu que mais de 150 mil soldados aliados desembarcassem nos países da Normandia no dia 6 de julho de 1944. Uma operação que acabou mudando completamente o rumo da guerra na Europa. E é exatamente esta pressão, esses momentos de dúvida e essa decisão histórica que o filme Pressure promete explorar. Se o trailer já é o indicativo do que vem por aí, o filme deve ser um drama histórico bastante intenso, mostrando os bastidores de uma das decisões mais importantes da Segunda Guerra Mundial. Why should I trust you? We must face the facts! The facts, however frightening they may be! Agora eu quero saber a sua opinião. Você gosta de filmes sobre a Segunda Guerra Mundial? E acha que Pressure pode se tornar um dos grandes filmes históricos dos próximos anos? Conta aqui nos comentários porque eu quero saber a sua opinião. E se você curtiu esse lançamento, não deixe de curtir essa sugestão aqui também. Te espero no próximo vídeo. Tchau!